Tamba era o maior elefante da savana. Não era o mais velho, não era o mais sábio, era o maior, o mais forte. O que carregava mais, andava mais rápido, resistia mais tempo sem água, sem sombra, sem descanso. Os outros animais abriam caminho quando Tamba passava, não de medo, mas de respeito, porque havia algo na forma como ele caminhava que dizia: esse sabe onde está indo e nada vai pará-lo. E era verdade, nada parava Tamba. Ele acordava antes do sol, caminhava enquanto os outros dormiam, bebia na fonte mais distante porque a mais perto ficava lotada e ele não gostava de esperar. Comia rápido, dormia pouco. Seguia em frente com aquela determinação que parecia ter nascido junto com o tamanho. Era admirado, era respeitado e estava completamente sozinho. Não era a solidão de quem não tem companhia. Era a solidão de quem vai tão rápido que ninguém consegue acompanhar. De quem carrega tanto que não sobra espaço para mais nada. De quem confundiu força com autossuficiência e passou anos acreditando que precisar de alguém era sinal de fraqueza. Você conhece essa postura? De ir tão fundo na sua própria capacidade que esquece de olhar para o lado? De ser tão bom em carregar sozinho que nunca aprendeu a dividir o peso? Tamba não sabia que estava assim. Não sabia porque nunca parou tempo suficiente para perceber. Numa tarde de entardecer, o céu laranja daquele tipo que faz a savana parecer pintada, Tamba estava atravessando a região seca quando ouviu um som. Não era barulho de predador, não era chuva chegando, era um som pequeno, repetido, quase imperceptível no meio do vento. Um balido fraco. Tamba continuou andando, tinha caminho a fazer. A fonte ficava a 3 horas e a seca estava chegando. O balido voltou, mais fraco dessa vez. Tamba parou, não porque quis, porque as patas pararam antes que a decisão chegasse, como se o corpo soubesse o que a cabeça ainda resistia. Era um filhote de gnu, pequeno, sozinho, encostado numa pedra com as patas dobradas de cansaço. Os olhos grandes olhando para Tamba com uma expressão que não era súplica, era só presença. O animal ali, existindo, sem força para pedir o que precisava. Tamba ficou parado olhando para o filhote. Tinha lugares para ir. Tinha água para encontrar antes da noite. Tinha um ritmo que não podia ser quebrado. Foi quando o corvo pousou na pedra ao lado. Preto, olhos amarelos, com aquela expressão de quem sabe mais do que deveria. Você pode ir, o corvo disse, com uma voz que não tinha drama. Ele não é seu problema. Tamba olhou para o corvo, olhou para o filhote, olhou para o horizonte onde a fonte estava. Eu sei, Tamba disse. Então por que não foi ainda? O corvo perguntou. Tamba não respondeu de imediato. Ficou quieto por um tempo que parecia longo demais para uma decisão simples. E então disse uma coisa que surpreendeu até ele mesmo. Porque ser forte não é só chegar primeiro, é garantir que alguém chegue também. O corvo ficou quieto e voou. Tamba ficou com o filhote. Não foi uma decisão heróica, não foi fácil. Ele adiou a água, adiou o descanso, caminhou mais devagar do que estava acostumado, porque o filhote não tinha as pernas do elefante e cada passo precisava esperar. E foi nesse ritmo mais lento que Tamba percebeu uma coisa que nunca tinha visto antes. A savana, de verdade. Quando você vai rápido demais, vê a linha do horizonte. Quando você vai no ritmo do outro, vê o chão, vê a grama que dobra no vento, a sombra que a nuvem faz ao passar, o rastro de outros animais que passaram antes, o mundo que existe entre o ponto de partida e o destino, e que só aparece para quem não tem pressa de chegar. Você enxerga muito, o filhote disse depois de um silêncio. Não, Tamba respondeu. Antes eu não enxergava nada, ia rápido demais. Chegaram na fonte juntos, com tempo, com água suficiente para 2. E quando o filhote bebeu, com aquela urgência pequena de quem estava com sede há mais tempo do que sabia, Tamba sentiu algo que não tinha nome certo, mas que era real. Não era orgulho, era algo mais fundo, era completude.
A sensação de que aquela força imensa que ele carregava havia anos, finalmente tinha sido usada da forma certa. Não para chegar mais longe, não para impressionar, para garantir que alguém chegasse. Tamba não deixou de ser forte depois daquele dia. Continuou acordando cedo, continuou caminhando mais que os outros, continuou carregando mais que a maioria conseguia. Mas aprendeu a olhar para o lado enquanto caminhava. Aprendeu que o ritmo mais poderoso não é o mais rápido, é o que chega com alguém. Aprendeu que cuidar do outro não é sinal de fraqueza, é o único uso que faz a força valer alguma coisa. Você talvez seja um Tamba na sua vida, forte, capaz, que consegue mais, aguenta mais, vai mais longe que a maioria. E talvez você esteja indo tão rápido que não percebeu o filhote encostado na pedra. Não precisa parar tudo, não precisa abrir mão do seu caminho. Só precisa ir um pouco mais devagar, olhar para o lado e perguntar em voz baixa se alguém precisa que você espere. Porque força que não serve ao outro é só peso, e você tem força demais para desperdiçar carregando sozinho o que poderia ser dividido. A savana está esperando, e tem alguém encostado numa pedra que não vai pedir ajuda, mas vai precisar que você pare. Se a fábula de Tamba tocou algo dentro de você, deixa seu like. Não pelo algoritmo, mas porque você sabe que alguém na sua lista vai tão rápido que esqueceu de olhar para o lado. Inscreva-se e ativa o sininho para mais fábulas e histórias que falam do que realmente importa. O que fazemos com o que temos e por quem fazemos. Conta nos comentários. Tem alguém na sua vida que parou o próprio ritmo para esperar você quando você precisava? Escreve aqui. Às vezes reconhecer isso já é o começo de devolver. Compartilha com alguém que você sabe que é forte, capaz, que carrega muito e que às vezes esquece de olhar para o lado. Talvez essa fábula seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje.